Agora está morando um pouco distante, mas hoje ele está aqui pela terra. Sempre um prazer em recebê-lo. E os demais também, é um prazer muito grande em estar recebendo vocês, tá bom? No mais, eu quero ir para a palavra do Senhor nessa noite. O Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações, amém? Quantos estão prontos aqui para ouvir a palavra do Senhor? Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo número 14, onde o Senhor nessa noite, Ele quer falar conosco. O Senhor me deu apenas uma palavra, apenas uma frase, né? Uma mensagem, né? Os ocupados demais. Essa mensagem saltou no meu coração e o Senhor começou a compartilhar de algo que Ele quer compartilhar com o seu povo. Nós estamos vivendo em um tempo, amados, de muitas ocupações, sim ou não? Tem algum ocupado aqui? Aleluia, eu quero que você já se alegre nessa noite, que Deus não chama nenhum desocupado, amém? Ele chama os ocupados, mas nós precisamos entender nessa noite, amados, uma palavra do Senhor, uma orientação do Senhor, que nós precisamos tomar cuidado para que as ocupações, né, não façam que a gente perca o melhor de Deus para a nossa vida, amém? E nessa noite o Senhor quer falar conosco a respeito desse texto. Lucas capítulo número 14, nós vamos ler a partir do versículo número 17. Lucas 14, eu vou ler do versículo 15 em diante, eu estou lendo na versão NVT, se puder acompanhar na sua, mas se ficar um pouco difícil de acompanhar na sua versão, você me acompanha aqui, nós ainda não temos como expor, né, aqui em uma tela maior para que você possa acompanhar pela versão que eu estou lendo, e assim às vezes tem algumas versões que ficam um pouco diferentes e você pode se perder no acompanhar da mensagem. Se for parecido, tudo bem. Aqui no versículo 15 diz assim: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Fala comigo, muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham ao banquete, está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao Senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Fala comigo, ainda há lugar para mais gente. Aleluia! Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venha, de modo que a minha casa fique cheia. Fala comigo, que a minha casa fique cheia. Aleluia! No verso 24 ele diz: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar junto com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito nessa noite, nos abrindo os olhos do entendimento, nos fazendo entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, nesse tempo, agora, nesse dia de hoje. E que nenhum coração venha a endurecer, que nenhum ouvido venha a se fechar para aquilo que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Eu abro o meu coração, Senhor, eu entrego tudo que há de mim para que eu possa receber tudo do Senhor. Por isso eu te louvo e eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, amados, nós vimos aqui claramente Jesus falando algo aqui muito importante através de uma parábola, e ele fala sobre um banquete, amém?
ele fala de um banquete que foi preparado. Antes, ele tinha enviado os convites, eu acredito que isso com antecipação, amém? Mas ele enviou os convites e foi preparar o banquete. Quando o banquete estava pronto, ele enviou o seu servo para convidar, para dizer àquelas pessoas que tinham sido convidado que o banquete agora estava pronto. Há um banquete nessa noite. Há um banquete nesse lugar. Há um banquete para mim e para você, amados. A palavra do Senhor, ela deixa clara, diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai. Fala comigo, que sai. Amém? Não é da palavra que saiu, é da palavra que sai num tempo presente, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei você, amados, o quanto você tem experimentado, o quanto você tem se deliciado com os banquetes do Senhor. Há sempre um banquete do Senhor para que Ele possa nos alimentar. Eu sei que pode ser que o contexto aqui seja de um banquete mesmo, de comida física, de algo, de um alimento físico. Mas eu creio nessa noite também, nós estamos em um culto, nós estamos aqui para receber do Senhor uma instrução. E eu creio, amados, que todas as vezes que nós vimos a esse lugar, o Senhor não nos despede de mãos vazias, ou melhor, de barriga vazia. Amém? Há sempre um banquete, há sempre uma mesa posta para que nós possamos nos servir. E aqui, amados, nessa noite eu quero que você preste bastante atenção em duas coisas que eu prestei atenção, que o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento nessa leitura. É a exclusividade do convite e a gravidade da rejeição. Amém? Deus, amados, aqui, através de Jesus, falando algo, eu acredito que Jesus, ele sempre usou de parábolas para que as pessoas pudessem entender da melhor forma possível. Deus é um Deus que simplifica o modo de falar. Amém? E eu quero nessa noite mesmo contar com a ajuda do Espírito Santo para que simplifique o modo de falar, para que você possa entender da melhor forma possível. E eu entendo claramente que Deus quer falar nessa noite conosco, sobre a exclusividade do convite e a gravidade da rejeição. Nós vimos claramente, amados, que o banquete foi preparado, o convite foi enviado, mas daqueles que foram convidados, eu acredito que não foram poucos, mas a palavra do Senhor está citando apenas alguns exemplos. Quantos creem que a casa do Senhor é grande? E, amados, eu acredito que foram muitos convites. Depois chegou um momento em que, diante de tantos convites que foram enviados, o servo disse: ainda tem espaço. Eu estou olhando, inclusive, aqui nesse pequeno lugar, diante da grandeza do reino de Deus, ainda mesmo aqui nesse lugar, ainda tem espaço nessa noite. Amém? E sempre terá espaço, porque no dia que o espaço for problema, Deus arrumará a solução com mais espaço. Amém? E eu creio nesse tempo em que esse lugar ficará vazio mesmo, onde o Senhor acrescentará mais e mais, porque Deus, Ele quer ver a sua casa cheia. Amém? Deus é um Deus que quer sempre contar com a sua casa cheia. Mas aqui a gente vê claramente sobre a rejeição, de algumas pessoas pelo convite que foi feito. E nós vimos que em cada uma delas, amados, aqui citada, foi colocado uma situação que, na maioria das vezes, nós podemos entender como lícito. Você está comigo? Aquilo que é lícito, mas eu aprendi, inclusive, uma frase bem conhecida no meio cristão, de que quem se torna bom em dar desculpa, não se torna bom em mais nada. Amém? E aqui a gente vê claramente pessoas dando desculpa, para justificar a não ir ao convite que foi feito, a participar desse banquete. E quantas vezes, amados, o Senhor tem enviado, convites para nós, quantas vezes o Senhor tem nos convidado a banquetes maravilhosos, e muitas vezes pela ocupação, pelos afazeres, por aquilo que é lícito, nós damos uma desculpa. Mas eu não sei o que você já percebeu nessa noite, mas um texto me falou aqui algo muito forte, ele falou muito forte comigo, que é o versículo de número 24, e eu queria ler com você novamente. Ele diz: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. É forte, né? Sabe o que eu vejo, amados? Deus,
é um Deus que está convidando a todos, né? Nós estamos vivendo em um tempo que se fala muito da inclusão. Deus é um Deus inclusivo, é um Deus que chama, que convida a todos. Veja que Ele chamou alguns primeiros de uma forma específica, aqueles não atenderam. Eu acredito que Ele não ia deixar os demais de fora, mas Ele sempre tem um meio de trabalhar, um modo de trabalhar, e Ele começa a chamar alguns, para que esses alguns primeiros possam chamar a outros também. Amém? Quem aqui já foi num bom restaurante? Quando alguém inaugura um restaurante, ele consegue atrair todos os clientes que ele gostaria para aquele restaurante? Não. O que é que ele faz? Primeiro ele envia um convite para alguns, para que eles possam experimentar daquele alimento, daquela comida. E agora aqueles primeiros que receberam aquele convite, provavelmente pessoas de influências, pessoas que têm o poder de influenciar a outras pessoas, possam dizer: rapaz, eu fui ao restaurante tal e lá tem uma comida muito boa. Eu comi, eu me deliciei com aquela comida, eu fui muito bem alimentado e eu gostaria de convidar você também para ir lá num determinado momento. Mas eu acredito que alguém que abre um restaurante, ele convida aquelas pessoas. Se aqueles primeiros não vierem, ele vai buscar mais, ele vai atrás de mais. Amém? E na palavra do Senhor, nós vamos sempre ver o Senhor fazendo uma proposta, fazendo um convite para que pessoas possam degustar, que possam se deliciar do banquete. Lá em Isaías 55 ele diz: quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. Venha e coma de graça. Agora, amados, o que me chegou a um entendimento aqui, o que eu achei estranho aqui, o convite aqui, acredito que era para comer de graça. E mesmo assim, as pessoas deram desculpas. Deram desculpas para não estar participando nesse banquete. Só que esse banquete, amados, ele não cobrava nada para que as pessoas participassem, mas ele não foi de graça, ele tem um preço. Amém? E o que eu vejo claramente aqui é que Deus, falando na sua palavra, ele diz: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Sabe, amados, eu vejo o salmista, ele no Salmos 23, quando ele fala, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas ele vai discorrendo ali, ele vai falando, e chega um momento que ele pede, ele diz: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, alguém que estava desejando, alguém que estava querendo, alguém que sabe que o Pai, ele é especialista em preparar um banquete. Agora, amados, o que eu vejo, essa recusa, né, essa desculpa de talvez não querer participar, não é porque talvez eles não quisessem o banquete, é que o banquete geralmente tem algumas regras para que a gente possa participar. Ou seja, Deus é um Deus de inclusão, Ele está chamando a todos, venham todos como estão, mas no reino de Deus tem um modo de se comportar. Jesus falando lá em Mateus capítulo de número 11, ele diz: venham todos, todos. Ele diz: venham todos que estão cansados, sobrecarregados. Eu digo nessa noite a todos que estão ocupados. Ele diz: venham todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem alívio. Antes de sentar na mesa, antes de sentar degustar do banquete, tem um alívio. E ele diz: agora aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Tem alguém precisando de descanso nessa noite? Eu levanto a minha mão porque eu preciso, amados. Eu preciso descansar no Senhor. E o único lugar que eu posso encontrar, desfrutar do descanso é na presença dEle. Quando o salmista diz: olha, preparas perante mim na presença dos meus inimigos. Ei, Deus, Ele tem um banquete preparado para mim, amados, que você pode sentar na presença dos inimigos. Eu não sei você, mas eu posso ver também que alguns inimigos são aqueles que rejeitam o banquete. E eles verão, eles vão ver, né, quando ele diz: unge a minha cabeça, o meu cálice se transborda. Porque, amados, há um lugar mesmo de renovo, há um lugar de fortalecimento, há um lugar de refrigério na presença do Senhor. E o Senhor, Ele sempre nos convida à mesa.
Ele é um Pai que faz convite para que nós possamos sentar à mesa. E hoje, nessa noite, o Senhor quer falar conosco a respeito da exclusividade do convite, mas a gravidade da rejeição. Eu queria ler alguns textos com você rapidamente. Abre comigo lá em Provérbios, capítulo de número 1, no versículo de número 24. Aleluia. Provérbios capítulo 1, versículo 24, diz assim: muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram ouvir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Se você não quiser abrir todos os textos aqui, eu vou ler alguns textos. Você pode só apenas marcar e depois você pode rever. Em Mateus 21, 43, diz assim: eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Em Mateus 22, 8 diz: disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Em Mateus 23, 38, a palavra do Senhor, falando ali com o judeu, diz: e agora a sua casa foi abandonada e está deserta. Esse contexto aqui é quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, porque mata os teus profetas, ou seja, recusa o convite do Senhor. Porque desde o início, amados, sempre que Deus enviou alguém da parte dele, era fazendo um convite para que a humanidade possa se deliciar, possa participar dos banquetes maravilhosos do Senhor. Amém? Mas quantas pessoas, amados, têm recusado? Quantos têm recusado a esse convite? Ainda lá em João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. No versículo 36, ele diz: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Em João capítulo 8, versículo 21, diz: mais tarde Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados, não podem ir para onde eu vou. No versículo 24 de João 8 diz assim: foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Tudo isso aqui, amados, está falando de recusa. Tudo isso que eu li, todos esses versículos aqui, está falando de pessoas que tiveram uma oportunidade, receberam um convite, receberam uma proposta, mas tomaram uma decisão de não participar, de não ir. Lá no verso que a gente começou a ler, lá em Lucas 14, aquele homem diz: bem-aventurados aqueles que se sentarão à mesa e participarão do banquete. Tem alguém bem-aventurado aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, porque o Senhor ele vai estar sempre fazendo esse convite até um determinado momento. Nós encerramos nesse versículo aqui 24 de Lucas 14, ele dizendo que de maneira alguma aqueles que foram convidados e recusaram se sentarão à mesa. Chegará um momento, amados, em que as coisas, as oportunidades, elas vão encerrar. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Amém? O profeta Isaías, lá no capítulo 61, ele traz uma profecia falando a respeito de Jesus, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele vai falando, ele fala sobre o ano aceitável e o dia da vingança ou o dia da ira do Senhor. O que é isso? É o dia em que se encerra o ano aceitável, é o dia em que se encerra as oportunidades. Jesus, lá em Lucas 4, a partir do versículo 18, ele abre o livro do profeta Isaías, ele começa a ler sobre isso que está escrito, e ele lê apenas até onde está escrito o ano aceitável do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está aceitando. Deus está aceitando a quem? Fala comigo: a todos. A todos, amados, não importa. Veja que nesse texto aqui eu vejo como se fosse um apelo.
Tem pessoas que, né, criticam quando a gente faz um apelo aqui para alguém entregar sua vida para Jesus. Sabe por que nós fazemos? Porque Jesus fez. Falou claramente, Deus faz. Ele disse, tá bom, alguns recusaram, faz o seguinte, vai e chama todos que você encontrar. Depois, no final, lá ele diz, olha, insiste, né? Ele diz, olha, convence. Tem alguém que convence hoje, tem o Espírito Santo, amados, o Espírito Santo está trabalhando poderosamente. E eu vou dizer uma coisa para você, amados, se aqueles que já foram convidados se recusarem a sentar à mesa, outros vão tomar o lugar, outros vão sentar. A palavra do Senhor vai nos dizer também lá em Mateus, eu não vou ler o texto, mas é um contexto bem parecido com o que nós lemos aqui hoje, que ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas quantos aqui sabem que Deus não faz acepção de pessoas? Amém? Diga, Deus não faz acepção. Agora, as pessoas é que recusam o convite, e uma vez que recusam o convite, amados, eu não sei você, mas eu consigo ver algo bem claro. Deus não é um Deus de adulação, não. Porque Ele vai abrir os nossos olhos e dizer a respeito da nossa necessidade. Agora, se não quiser, fazer o quê? Tem quem queira. Já tem até, acho que uma musiquinha por aí, né? Se tu não quer, tem quem queira. E eu me lembro que no ano de 2023, eu estava aqui pela manhã orando ao Senhor e questionando algumas coisas ao Senhor. E viajei para Juazeiro. Quando eu estava voltando, eu ainda orando sobre as mesmas coisas. E o Senhor falou algo muito claro comigo. O Senhor falou comigo, ele disse, eu não faço com quem sabe, eu não faço com quem tem, eu faço com quem quer. Porque Deus, Ele não força ninguém, Ele não traz ninguém à força. Tem gente que diz, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Não, Deus não traz ninguém forçado. Se Ele não conseguir atrair pelo amor que Ele dá, por um banquete que Ele prepara, por algo que Ele faz de maravilhoso, amados, não vai ser pela dor que alguém vai vir. Se você não se aproxima de Deus, né, constrangido pelo amor que Ele derramou por nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 5, que Ele derramou do seu amor em nossos corações. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Eu não fui atraído por uma ameaça. Eu não vim para Jesus porque Ele diz, olha, eu vou quebrar a tua perna, eu vou te botar no leito de enfermidade. Não, eu não vim por isso. Eu vim porque Ele disse, ei, se você crê naquilo que está escrito, se você crê como está escrito, eu te garanto que eu te levarei para a eternidade e eu te darei uma vida abundante ainda aqui nessa terra. Eu fui atraído pela bondade do Senhor, eu fui atraído por aquilo que é bom, pelo seu amor, que me constrangeu tanto amor que eu não conseguia mais me controlar, a não ser me entregar. Aleluia! Se você, amados, pensa que Deus vai trazer alguém pela dor, você está enganado, não vai trazer não, amados. Ele pode até se dar conta de que é melhor estar com o Senhor. Ele pode até se dar conta, mas eu vejo claramente um Deus que apenas prepara o banquete e envia os convites. Ele prepara o banquete e envia os convites. Eu estava meditando sobre isso, lembrando que inclusive a respeito de banquetes mesmo, né, de alimento natural. Ontem nós estávamos em Juazeiro, num culto de jovens, e quando terminou o culto, eu sou muito, né, observador nas coisas. E quando terminou o culto, começou assim um movimento dentro da igreja, preparando um ambiente. Talvez se você entrar, for ver hoje lá sobre a igreja de Juazeiro, eles estavam preparando um café da manhã, um banquete, para que as pessoas viessem, né, e se deliciassem daquilo. Mas, amados, tem quase um mês já que eu estou ouvindo lá no grupo, todo dia, né, tendo que falar, ei, faça a sua inscrição, porque a organização está querendo saber o número de pessoas, para que ninguém saia de lá com fome, que tem alimento para todo mundo. Mas sabe, as pessoas estão lá vendo o convite, mas poucos estão se dando conta daquilo que o Senhor está convidando. Eu me lembro que no início desse ano o Senhor me deu uma instrução aqui, para que eu fizesse também um café da manhã. Quem participou aqui do café da manhã, comunhão aqui? E o Senhor me deu essa instrução, convida
foi de graça, amados. Nós convidamos. O Senhor me deu uma instrução da gente fazer um café comunhão aqui da melhor maneira possível. Eu acredito que teve o suficiente para que todo mundo comesse e ficasse satisfeito. Mas eu enviei o convite para muitos. Poucos vieram. Poucos vieram. Sabe, amado, de coisas naturais, eu pego elas e levo para o espiritual. Quantos convites você já recebeu? Quantos convites já foram recusados? Ah, porque eu comprei um campo. Ah, porque eu comprei um carro. Ah, porque eu comprei uma casa e eu tenho que cuidar dela. Ah, porque eu casei agora e eu tenho que desfrutar do meu casamento. Amados, coisas simples, mas a gente precisa estar atento para que a gente não fique de fora do banquete maravilhoso do Senhor. Como eu falei, quem se torna bom em dar desculpa não se torna bom em mais nada. Sabe, amados, eu por um tempo, talvez nem todos aqui vão entender, mas um coração de pastor, ele é um pouco amolecido, digamos assim, né? Ele vai sempre dar um tempo, a gente vai convidando, mas eu entendi, amados, que é um negócio meio estranho. Você está, é como se você tivesse, não sei, diminuindo Jesus para você dar para as pessoas. E eu acredito que as pessoas deveriam dar a devida importância àquilo. Eu não dei a devida importância até onde eu não sabia, mas a partir do momento que eu sabia que Jesus, ele poderia salvar a minha vida, que ele poderia salvar a minha família, que ele podia salvar o meu casamento, que ele podia mudar a realidade da minha vida, que ele podia mudar a minha história, de tudo aquilo que eu tentei fazer na força do meu braço. E agora havia um convite para eu descansar no Senhor, enquanto Ele trabalhava em meu favor. Porque lá em Lucas 4 vai falar o tempo do favor do Senhor. Diga, o tempo do favor. Aleluia. Quantos aqui querem desfrutar do tempo do favor de Deus? Aleluia. Há um favor de Deus, amados, para mim e para a tua vida. Há um favor de Deus. Eu sei que a palavra do Senhor, ela nos orienta. Nós estamos falando nesse mês aqui sobre metanoia. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: não vos moldeis, não sejam moldados ao padrão desse mundo. Esse mundo está querendo ver você cansado, está querendo ver você ansioso, está querendo ver você angustiado, está querendo ver você sem dormir, dia e noite, né, preocupado com o que fazer, preocupado até mesmo com o dinheiro que você já ganhou. Mas Deus, Ele quer descanso. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Aleluia. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescenta dores. Por isso, amados, eu desconsidero completamente essa ideia de que Deus é um Deus que bota dor, que bota doença em alguém para trazer para Ele. Ele abençoa e não acrescenta dores nas bênçãos. Mas, amados, tem muita gente correndo atrás de bênçãos. Eu aprendi que as bênçãos é quem tem que correr atrás de mim. Aleluia. É você andando com o Senhor e elas te acompanhando. Você sabe o que é provisão? É uma providência em prol de uma visão. Deus está te chamando, amados, para você estar na mesa com Ele. Deus está te chamando para você sentar. Eu não sei você, mas eu já tive momentos, em ambientes, conheço pessoas que elas são tão ansiosas que ao comer elas não querem sentar. Comem em pé. Eu costumo dizer que elas não comem, elas engolem. Senta, não vou sentar não porque eu estou ocupado, estou com pressa. Deus quer que você sente. Respire fundo. E desfrute da presença. Desfrute da presença. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto do texto lá em 1 Samuel, quando Davi é ungido. Davi está lá nas malhadas, detrás das malhadas, cuidando do rebanho. Mas antes dele ser ungido, ele é chamado para mesa. Deus é sempre um Deus de banquete. Preparou um banquete. E uma das coisas que é bem interessante no texto, eu não vou abrir, mas você pode ir lá depois, que o profeta diz: ninguém come enquanto esse convidado não chegar. E ele sentou à mesa. Mas porque ele sentou à mesa, descansou, desfrutou da presença. Quando ele levantou dali, a primeira coisa que ele encontrou foi o quê?
um gigante. Mas o gigante venceu ou perdeu? Perdeu. Talvez, amados, se ele não tivesse sentado à mesa para desfrutar dali, ele não conseguiria vencer aquele gigante. Tem um banquete que o Senhor já enviou o convite para você sentar. E quando você sair de lá, todo gigante que se levantar, você vai pôr ele ao chão, porque você sai de lá abastecido, você sai de lá agora com força, você sai de lá confiante em quem é o seu Senhor. Davi não derrubou aquele gigante com uma pedra, ele derrubou aquele gigante com a palavra do Senhor que ele já tinha recebido. Por isso que a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando aquele gigante, confrontou a Davi, ele disse: eu não vou contra você com um pau, não, eu vou contra você com a palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer, amados, tem palavras que você só vai ouvir na mesa. Eu vou dizer de novo, tem palavras que você só vai receber na mesa. Aleluia. Quando o filho pródigo volta, o que acontece? Ele começou a pensar consigo mesmo: eu vou voltar para a casa do meu pai, os seus empregados têm uma condição melhor do que eu, mas ele vinha numa condição que não era digna de sentar à mesa do pai. Ele começou a conjecturar, ele começou a dizer: eu direi ao meu pai assim, 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 mas o pai não quis ouvir mais as conversas dele. A única coisa que o pai fez, por perceber que ele voltou, foi: traz uma roupa nova, traz um anel, traz uma sandália nova, mudar agora as vestes dele para que ele possa se sentar à mesa. E, amados, nessa noite o que eu percebo pelo Espírito é que muitas pessoas, como eu falei, às vezes até desejam o banquete, mas eles não querem se moldar aos padrões do reino. Eles não querem vestir as roupas adequadas para que possam participar do reino de Deus. Nós vamos ver claramente que lá em Mateus, quando eles fazem aquele convite e uma pessoa, ele entra naquele lugar com as vestes diferenciado, ou seja, alguém que quer fazer do seu jeito. E a palavra diz que o Senhor, ao chegar naquele lugar, diz: por que você entrou aqui sem as vestes devidas, para participar do banquete? Sabe, amados, o Senhor, Ele quer realmente que nós venhamos a mudar as vestes, para que a gente venha a participar. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, os padrões do mundo estão aí dizendo: seja quem você quiser ser, faça o que você quiser fazer, a vida é sua e você faz do jeito que você quiser. E não é assim que eu aprendi no reino de Deus. Nós estamos aqui, amados, nesses dias aprendendo, inclusive, sobre deixar Deus mudar a nossa forma de pensar, para que a gente possa experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, do banquete maravilhoso que Ele tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, fica claro para mim e para você nessa noite o que Deus quer fazer em nossas vidas. Lá em Atos capítulo 13, no versículo 46, nós vamos ver um outro texto em que um povo que rejeitou e agora abriu-se uma oportunidade para outros. Atos capítulo 3, versículo de número 46. Diz assim: então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês. Como eu falei, Deus não é um Deus de acepção, mas Ele tem um modo de trabalhar. Ele vai convidar alguns primeiros. Ele vai convidar alguns primeiros, ou fazer a proposta primeiro para alguns. E aí Paulo diz: olha, era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Nós sabemos claramente, que a palavra do Senhor vai dizer lá em João que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, fala comigo, a todos, quanto receberam, lhes deu o poder de se tornar filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Aleluia.
Veja, amados, que eles vieram para um povo. Ah, pastor, então quer dizer que era o povo judeu que ia ser salvo e os ímpios não? Não, primeiro era para os judeus, a experimentar do banquete e depois eles convidar os outros para também. Sabe, amados, talvez você nunca entendeu, os judeus, eles vão ser apenas convidados, e se eles atenderem ainda, né, a participar do grande banquete no milênio, junto com a igreja do Senhor. Eles estarão lá como convidados. Era para ser o contrário. Nós que era para ser os convidados, mas inverteu-se a situação. E aqui Paulo está dizendo, olha, a palavra de Deus era para ser pregada primeiro a vocês, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideram dignos da vida eterna, agora vamos oferecer para os gentios. E glória a Deus, tem algum judeu aqui? Não, né? Nós éramos gentios, mas aqui estamos hoje, nem judeu nem gentio, somos filhos de Deus, somos cristãos, e eu gostaria que você celebrasse com isso, amados. Talvez você nunca se deu conta da posição que Deus te colocou. Aleluia! Então nós vemos claramente aqui, abre comigo agora lá em Hebreus capítulo 12, nós já estamos encerrando essa mensagem. Hebreus capítulo 12, no versículo de número 25. Hebreus 12, 25. Um alerta. Quantos aqui gostam de advertência? Ó, glória a Deus. 2 levantaram as mãos. Amém. 3. Eu vi um amém. Diga, advertência é bênção. Você sabia para que serve uma advertência? Para preservar a nossa vida, amados. Eu sempre sou ministrado nas estradas. Todas as vezes que eu vejo uma placa de advertência, eu sei, alguém pensando, né, pensou no cuidado pela minha vida. Às vezes eu passo aqui nessa subestação aqui, aí tem lá uma placa bem grande, cuidado, perigo, não entre. Uma advertência. E aqui, amados, a palavra do Senhor, ela é cheia de advertências. E tudo isso é porque o Senhor quer preservar a nossa vida. E aqui no versículo 25, na versão NVT, diz assim: tenham cuidado. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, o Senhor, Ele continua a falar conosco. Ele envia os seus mensageiros. Eu estou aqui como um mensageiro do Senhor. Eu sei que você vai ter a oportunidade de estar diante de muitos mensageiros do Senhor. Sabe, amados, mas o peso que tem a minha mensagem aqui, ela tem o mesmo peso da mensagem enviada do céu, desde que eu esteja falando aquilo que Deus está falando. Eu estou sendo apenas aqui uma voz, uma boca do Senhor para falar sobre um cuidado. E eu falo mesmo aqui, amados, sobre o cuidado que nós devemos ter, sabe, em se recusar, em não atentar, em não receber, não ouvir aquele que nos fala, aquele que está falando conosco. Na carta aos Hebreus, vai sempre falar: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É hoje, diga, é hoje. Amém? Ou seja, Deus, Ele continua a falar, e o dia que você ouve, esse é o dia que você deve amolecer o coração, para que não rejeite a palavra do Senhor. Sabe, mas um dia eu estava meditando um pouco sobre isso. Em Hebreus 4 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Mas, amado, tem alguns corações que são tão duro, que mesmo assim, essa espada ela não consegue penetrar. Que coração duro é esse, amados? Que o Senhor não encontre corações endurecidos nesse lugar, porque a palavra está dizendo, mas que ela é mais penetrante, mas mesmo assim tem alguns que se fecham, endurece. Pessoas às vezes não entendem quando a palavra do Senhor diz que Ele ia endurecer o coração de Faraó. Não é que Deus ia fazer isso propositalmente, mas quando as pessoas começam a recusar, sabe, um endurecimento começa a aparecer, a surgir.
né, se fechando cada vez mais. Foi isso que Faraó fez. Assim, amados, somos algumas pessoas que ouvem um convite uma vez, ouve Deus falar uma vez, mas não abre o coração, se fecha, vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, até que Deus não encontra mais espaço. E aqui nós recebemos uma advertência nessa noite: tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusarem a ouvir, que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos. Eu sei que quando a gente está sentado assim nas cadeiras aí, né, ao ouvir uma palavra, é comum que a gente comece a pensar: seria muito bom se fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Ah, essa palavra é para fulano. Eu lembro que quando eu estava fazendo o rema, tinha uma pessoa que sentava perto de mim e ela sempre falava: fala Deus. Esse fala Deus é tipo assim: fala com fulano. Mas eu aprendi, amados, que Deus está aqui nessa noite falando exclusivamente, especificamente com cada um de nós. Amém? Eu aprendi por algumas vezes, eu sempre trago esse exemplo aqui, inclusive na matéria família cristã, e é uma das coisas que é comum a gente ver, né? Às vezes em alguns cultos, principalmente quando é um culto voltado para casais, né? Marido e mulher às vezes se cotovelando, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Deus está falando com tu, tá vendo? Se conserta, se endireita, tá vendo? Oi. Mas sabe, amados, quando eu fiz a escola de ministro, o rema, a matéria família cristã, eu fiz separado da minha esposa. Ela tinha feito primeiro e eu fiz depois. E eu ficava: rapaz, será que minha esposa ouviu esses negócios, velho? Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo, disse: eu já falei com ela, agora eu estou falando com você, receba a sua parte. E eu comecei a abrir o meu coração, amados, para receber a minha porção, para receber aquilo que era para mim. E eu comecei a ser moldado por aquilo, porque eu achava que eu era o melhor filho, eu achava que eu era o melhor pai, eu achava que eu era o melhor esposo. E quando eu olhei para a palavra e me identifiquei onde era que eu estava, eu percebi que eu precisava, sabe, me alinhar poderosamente com a palavra de Deus. Amém? E isso eu louvo ao Senhor, porque o Senhor pôde encontrar o meu coração aberto para semear essa semente, e aos poucos eu estou sendo moldado, aos poucos eu estou desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu relacionamento. Amém? E aí, amados, como eu falei, às vezes é comum a gente sentado achando que essa palavra não é para você. É fácil você entrar e sair como se Deus não tivesse falado com você. Eu não sei as intenções do teu coração, eu não conheço o teu coração, eu não conheço o teu pensamento, mas quantos sabem aqui que Deus conhece tudo? E um dia, amados, foi isso que me chamou a atenção, que um dia todos nós estaremos diante do Senhor de forma individual. Individualmente. Amém? Então é bom a gente receber a advertência agora, a gente se corrigir, se acertar agora. Em Mateus 22, foi o texto que eu falei, mas eu quero ler com você rapidamente. Aleluia, glória a Deus. Teve alguém, amados, que não quis se moldar aos padrões do Senhor. Mateus 22, 12. Eu quero chamar o grupo de louvor. Acho que eu vou ler um pouquinho mais atrás aqui o contexto, só para a gente contextualizar algo. O Senhor é bom. Se você ler o contexto aqui, vai perceber que vários convites, né, foram enviados também aqui. Mas no verso 10, diz assim: então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Aleluia.